Boa noite, meu nome é Emerson Rodrigues de Paula. Eu vou apresentar o seminário sobre programação paralela da disciplina Fundamentos de Projetos e Análise de Algoritmos, ministrado pelo professor Felipe Reis. A primeira parte, eu vou falar sobre os conceitos. O primeiro conceito é concorrência e paralelismo. A concorrência é o conceito de concorrência ele foi formalizado na década de 1960, né? E especialmente com os avanços de sistemas de multitarefas. De acordo com o Fidelis, né, a concorrência ela lida com a execução de múltiplas tarefas e essas tarefas aparentemente são simultâneas, né? E elas geralmente são sistemas de único núcleo de CPU. A concorrência ela também ocorre através do multithread, né? Ou seja, são vários threads que utilizam multithreading. E ela cria uma ilusão de execução simultânea. Conforme demonstrado nesse código aqui, ele tem uma classe de atividades que recebe o nome e o tempo da atividade. É, esse código ele trata de uma fábrica de uma empresa que fabrica, né, peças automotivas. Então aqui ele tem o preparo das peças, esse outro item que ele põe as peças numa fila, tem o nome e o tempo, né, nome igual motor, pneu, tempo de 5, 3, a um determinado tempo. E depois dessa lista, ele adiciona as tarefas, né, e os eventos de iniciar e finalizar o thread, né, ou o início e finalização da fabricação. E por fim, dá um resultado, né? Aqui vai ser, pelo tempo, eu vou ser um pouquinho rápido na explicação. E aqui vem os resultados, né? Igual, fabricando motor, fabricando pneu, fabricando porta, ao mesmo tempo que o vidro foi fabricado, o banco foi fabricado e o volante foi fabricado. Ou seja, dá essa ilusão que é simultâneo, mas não, ele é bem sequencial. O paralelismo, por sua vez, ele é o contrário, né? Ele consegue ocorrer os processos simultaneamente, né? E eu utilizo, né, é utilizado por várias aplicações, né? De acordo com o Fidelis, né, os ambientes paralelos eles usam processos ou threads que conseguem fazer simultaneamente cada processo. Só que para que não haja concorrência entre esses processos, ele tem alguns sistemas que se chamam semáforos, mutex e ferramentas e monitores. São ferramentas essenciais para evitar o race conditions. O race conditions é quando threads disputam o mesmo processo. Então pode ocorrer gargalo ou overhead, né? Esse código vai explicar melhor. Esse código é o mesmo também da fabricação da uma empresa que fabrica motores. O interessante aqui que torna esse código bem legal, que é que ele inclui os threads, né, que são os trabalhadores. Então, o trabalhador que entende segunda threads, né? E o lock aqui seria como o mutex, o semáforo e os monitores. Então, o que acontece aqui? Cada thread aqui, né, recebe uma tarefa, que são a atividade aqui da fabricação do motor, e ele tem o seu tempo, né, de fabricação. Então, aqui nesse ponto aqui, cada trabalhador recebe sua tarefa, né, é adicionado um aqui chamado CPU, e ele começa a fabricação da mesma forma, abre o thread, esse thread começa a ter a sua fila, e por assim acaba imprimindo, né? No resultado vai ficar bem mais claro. No resultado aqui, a fábrica tem 10 tarefas, né? 2 trabalhadores, ou seja, 2 threads e 5 tarefas para cada trabalhador ou thread. Então, quando o trabalhador 1 começou a produção do motor, o trabalhador 2 ao mesmo tempo, ou seja, o thread 2 ao mesmo tempo, começou a produção da interface. E quando o trabalhador 1 termina a produção do motor, o trabalhador 2 também está terminando a produção do interior. Porém, o trabalhador 1 já começou um outro processo juntamente com o trabalhador 2. Então, esse é o paralelismo em funcionamento. São várias tarefas sendo iniciadas e terminadas ao mesmo tempo. Só para deixar mais claro o conceito de paralelismo, eu falei sobre semáforos, que ele indica, né, que é utilizado para controlar o acesso do teste ou processos. O mutex, que ele é utilizado, que tem o acrônico da palavra exclusão mútua, né, por isso mutex, que ele tem dois estados de travado e destravado, né, em que em qualquer momento
apenas uma thread pode ser bloqueada, né, com o uso do mutex. E o monitor ele adiciona esse bloqueio, ou seja, o lock, né, que é também chamado de lock, a uma thread para que uma outra thread não utilize o processo que essa thread, que uma thread já está utilizando, como se fosse o trabalhador um e 2. E o final, o que que é thread? É a menor unidade de execução, né, dentro de um processo, né, e representa a sequência de instruções programadas para ser executadas no núcleo da CPU. E o conjunto delas chama-se multithreads, né? Que elas podem ser utilizadas, né, para um processo de executar tarefas distintas ou combinadas, né, para uma tarefa maior, para executar uma tarefa maior. Vamos falar agora um pouco sobre modelos de programação paralela, né? Ao longo de diversos anos, né, foram propostas modelos de programação paralela e esses modelos são constituídos pela memória compartilhada, né, que é um tipo de programação, de modelo de programação paralela, né. Esse modelo, né, ele utiliza processadores que têm um espaço de memória em comum. Ele é de fácil programação, porém pode apresentar alguns problemas de sincronização. Uma ferramenta que utiliza ele é o OpenMP, né. Esse OpenMP ele vai ser explicado mais à frente, mas só um exemplo bem rápido, ele faz o paralelismo, né, e ele utiliza o programador ele pode especificar certas regiões do código para ser usadas, executadas em paralelo. Em outro item também chama memória distribuída, que é outro modelo. Essa memória distribuída, como o próprio nome diz, o processador ele tem a sua própria memória local. E essa memória, ela tem contato, né, ela faz a comunicação entre processos através de troca de mensagens. O OpenM, o MPI, né, que é Message Pass Interface, ele que faz ele utiliza dessa biblioteca distribuída, né, e ele faz essa comunicação. Ele fornece uma biblioteca de funções, né, para enviar e receber mensagem entre processos. O modelo híbrido, ele usa o melhor dos dois mundos, ele usa o OpenMP e o MPI. Ou seja, o OpenMP fica responsável pela parametrização dos nós, enquanto o MPI faz a troca de mensagens, né? E por fim aqui tem o modelo de GPU ou modelos de alto nível, que se utiliza GPUs de computação, né? Com propósito geral, utiliza a biblioteca CUDA, né, que é de propriedade da NVIDIA, e essa linguagem de programação ela é bem robusta, é utilizada em supercomputadores, placas de vídeo. Vamos falar um pouco sobre a lei de Randall, speedup e escalabilidade. A lei de Randall, né, ele teve o início em 1967 e sessenta e sete e ele fornece um modelo para estimar o ganho máximo de desempenho ao paralelizar um programa, né? Ele consiste em a velocidade que ocorre essa paralelização à medida que os recursos vão aumentando, né? Os recursos seriam os processos, né? Ou processadores. Aqui tem a fórmula do Randall, né? Um exemplo da descrição da fórmula, em que S é o ganho de desempenho, speed up, o B é a proporção estritamente sequencial do código e o N é o número de threads de processamento. Speedup mais detalhando, né, pode ser definido com a relação entre o tempo gasto para executar a tarefa, em que n representa o número de processadores. E por fim, também, um outro item que é utilizado é a escalabilidade, né? A escalabilidade, ela é um sistema que ele forma um paralelo, né, que deve ser utilizada eficientemente, né, um aumento de recursos computacionais. E para isso ele tem dois conceitos, a escalabilidade forte e a escalabilidade fraca. A forte, ela trata em tentar reduzir o tempo de execução, né, à medida que os recursos vão aumentando, ou seja, como processadores e threads, né, são adicionados o problema, né, esse problema se mantendo constante, de tamanho constante. Já a escalabilidade fraca, ela utiliza, né, manter o desempenho à medida que o tamanho do problema aumenta, porém também é proporcional à adição de recursos, ou seja, de processadores, né. Agora nós vamos falar um pouco sobre conceitos de complexidade de algoritmos. A complexidade de algoritmos, ela tem a notação Big O, né, que é utilizado para descobrir o comportamento assintótico de um algoritmo, né,
e ela tem um gráfico que ela fornece a sua complexidade, né. Ou seja, quanto mais complexo o código, mais, inputs ele tiver, a curva que representa cada cor aqui, né, igual o O de um aqui, ele é constante, então ele é bem a linha dele está bem aqui embaixo, então assim, com os inputs ele continua permanecem, a linha. Na medida que essa complexidade vai aumentando, ou seja, a complexidade do seria utilizada para medir um código, qualquer coisa, essa curva vai ficando maior, e isso, não é legal. A complexidade de tempo, ela também utiliza essa mesma ideia, né. Ou seja, aqui ó, a constante de i, o log que é logaritmo, né, então você pode ver que a constante com os inputs, ele continua sempre paralelo. Quando vai aumentando a complexidade, o tempo do processamento também vai aumentando essa curva, vai chegar a uma curva bem alta aqui quando é O elevado a n, ou seja, o tempo que gasta pra de input aqui, à medida que os inputs aumentarem, mais a complexidade vai aumentando no tempo. E por fim, a complexidade de tempo, que também é o mesmo, geralmente a mesma ideia, né, que aqui utiliza a complexidade que espaço, deve aumentar de acordo com os inputs vão aumentando ou a complexidade do código. Então, da mesma forma, né, é sempre medida aqui a constantes, a complexidade igual a linear, que é O de n, né, ela é essa laranja aqui, tá vendo que ela não é tão alta, né, porque a quantidade de inputs, ela vai elevando a quantidade que vai aumentando a complexidade de inputs. Porém a quadrática, em que é uma complexidade maior, ela já se torna uma curva bem mais constante. Vamos iniciar agora a parte 2, né, que é ferramenta de linguagens para programação paralela. Essas linguagens, né, eu escolhi algumas, igual o JavaScript, porque o JavaScript ela é uma linguagem pioneira, né, ela é assíncrona, ou seja, bem sequencial, né, vai para o lado sequencial do que do paralelismo, né, e ela faz uso de eventos como callbacks, promises e asyncs, né, que aqui é um exemplo de uma promissa, né. A programação assíncrona permite que o programa ele continue a executar outras tarefas enquanto aguarda a conclusão de operações mais demoradas, né. Então é bem, leva em conta o paralelismo, aquele negócio paralelismo não, perdão, o sequencial, né, que ele ela dá uma ilusão que está sendo processada sequencialmente. Em contrapartida, o C Sharp, né, é uma linguagem que tem suporte nativo ao paralelismo, então ela nasceu já pensando em paralelismo. Quando se usa essa biblioteca aqui, TPL, né, que é Task Parallel Library, ela facilita a criação de aplicações paralelas, né, permitindo que o desenvolvedor ele escreva o código sequencial e o framework se encarregue da paralelização. E aqui mais outras linguagens também que fazem uso, né, como o Rust, aqui que utiliza segurança de memória em concorrência, né, e o Python com o multiprocessing, né, que é utilizado para analisação de alto nível. Vamos falar um pouco agora sobre as ferramentas MPI, OpenMP e CUDA. Como disse anteriormente, né, a MPI, que é Mensagem Peça Interface, ela é utilizada, né, para programação de memória distribuída e ela faz aquela distribuição de mensagens, né. Então ela é de equação de alto desempenho e de cluster, né. Ele oferece operações de comunicação de ponta a ponta e coletivas, né, pelas mensagens. A OpenMP, ela é uma API de programação de memória compartilhada, como foi verificado antes. Ela é utilizada em C e C++, né, e utiliza diretivas de compilador para paralelizar loops e seções de código. Por sua vez, o CUDA, né, é uma plataforma de computação paralela, né, e modelo de programação desenvolvido pela NVIDIA, né, para computação em GPUs, ou seja, ela tem uma utilização bem mais robusta e trabalha muito com cálculos complexos. Aqui é só uma demonstração de um simples código como utilizado no C, né, da OpenMP, como ele é declarado, bem simples. Aqui também da MPI, né, memória distribuída também, é um framework que utiliza a comunicação entre processos, né, bem simplesinho também. E por fim aqui, o CUDA, né, a biblioteca CUDA, né, que é de propriedade da NVIDIA, né,
Esse ponto aqui é até interessante, porque, eu fiz um estudo e percebi aqui que o bloco, né, o CUDA ele trabalha com uma grade de que tem grids, né, cada grid tem seu bloco. E dentro de cada bloco, igual o 2,0 aqui, tem vários threads, então pode fazer uma alusão que um bloco, uma grade com 1000 blocos, dentro de cada bloco terá 1000 threads, ou seja, o processamento é bem rápido, porque cada thread fica responsável é um único processo e não há concorrência, né, e tem os métodos para que isso não ocorra, e isso é muito interessante. Então, por isso que o CUDA ele tem bastante processamento. Outro aqui também, um código simples, né, mostrando um código com a implementação do CUDA, né. E aqui, os casos de uso, frameworks que utilizam, a biblioteca CUDA, ou as ferramentas com o CUDA e as plataformas que a utilizam. E por fim, agora vou demonstrar aplicações e algoritmos, né? Que é a parte 3, que é mostrando a ordenação e divisão conquista com alguns cortes. Eu escolhi o Merge Sort e o Quick Sort, né? Que um é voltado para ordenação e o Quick Sort também pode ser usado para ordenação, porém ele usa a técnica de divisão e conquista. Dando sequência agora, né, ao terceira parte, né, esse aqui é o código utilizando o código gerado em Python utilizando, que foi criando o Merge Sort. Esse Merge Sort, né, ele tem um midland aqui que ele divide o array em duas partes e a parte esquerda e direita. Aqui ele chama recursividade e dentro da recursividade, né, ele combina as duas metades, ou seja, se left for menor que right, o, o item, né, o número vai para o lado de left, caso contrário para o right, né? Após ele verifica se um dos lados, né, teve elementos restantes, caso ele roda novamente e coloca esse elemento no seu devido lugar. Aqui ele vai gerar um item de tempo, né, para ser demonstrado, e ele tem um array de 12 elementos, né? E aqui ele faz esse demonstrar a tela, né? Eu vou rodar agora aqui para ver. Aqui foi realizada a ordenação do match sort em sequencial, não teve nem segundos registrados, né? Então mostra que é bem eficiente para esse caso que são poucos itens. Agora eu vou demonstrar o mesmo código, né, em Python, só que é um merge sort utilizando paralelismo, né? Então ele é definido aqui o merge left e right, né? E logo após aqui, a mesma coisa, né? Se left for menor que right, o elemento vai para a esquerda, se não, caso contrário, vai para a direita, né? Nesse ponto aqui que começa a ficar interessante o código, porque aqui ele utiliza uma biblioteca que chama Concurrent Filters. Esse Concurrent Filters, ele utiliza o paralelismo, né? Então ele cria works e esse works recebe o executor. Esse executor ele faz o match sort balanceado. O que é esse balanceamento? Ele tem um balanceamento que ele é realizado para a esquerda ou para a direita, e esse balanceamento, em caso que ocorra algum problema com as threads, como o overhead, ou começa a gerar threads que possam, threads a mais possam gerar gargalo, ele vai para o else e começa a usar um sequencial, em vez de usar os threads, né? Isso é uma forma de segurança. Nos meus estudos eu descobri isso e implementei aqui para demonstrar, né? A pena aqui que são poucos elementos, então não dá para demonstrar, e só continuando aqui o elemento também com 12 itens, né? Então vou gerar aqui, vou rodar. Ele levou alguns milissegundos a mais, mas também ele estava desordenado. Ele fez a ordenação utilizando o paralelismo. Agora, né, vou demonstrar o Quicksort, né, com a técnica de divisão e conquista. Agora, o próximo código é o Quicksort, né? Ele tem como técnica divisão e conquista, e esse aqui é o sequencial dele. Para o sequencial, vamos dar uma atenção aqui ao pivô, né? Esse pivô, ele utiliza da seguinte forma. Ele pega o array, né? Ele divide ao meio
e próximo a esse meio ele escolhe o pivô, ou seja, um exemplo de um array de 7 posições. A quarta posição ele indica como pivô e ele faz essa marcação do pivô. Então o pivô geralmente inicia os elementos menores para a esquerda, depois o meio e por fim a direita, né? E faz essa mudança sempre movendo o pivô, né? E fazendo a ordenação. Também recursivo, tem uma chamada quicksort que recursivamente, também utiliza um array de 12 elementos e vou gerar esse array agora para ver o resultado. Também foi bastante rápido, estava desordenado, fez a ordenação. Agora eu vou iniciar agora também o quicksort utilizando o paralelismo, né? Também utiliza a biblioteca Concurrent Filters, né, que é dedicada à utilização paralelismo. Ele faz o executor da mesma forma, é instanciado o executor. Aqui ele cria o pivô da mesma forma também, né, ele divide o array, localizando o pivô próximo. Assim que ele localiza esse pivô, ele começa a fazer a marcação de esquerda e direita, né, e vai rodando. Da mesma forma, ele também usa o sistema de balanceamento, que é aquele sistema de segurança em que se é um caso que os threads eles começam a ter overhead, né, ou seja, começa a dar algum tipo de gargalo, ele vai para o else e ele começa a utilizar uma forma sequencial. Então é tipo, isso é utilizado para grande volume de dados, não assim uma rede de apenas 12 elementos, mas com grande volume de dados, né? O paralelismo ele utiliza. Então processadores bem mais fortes, né, com bastante recurso, né, utilizar dessa forma, né, eu achei isso bem legal e consegui incluir ele aqui. Então, da mesma forma aqui também ele usa essa recursividade, tem os arrays, vou rodar aqui para demonstrar agora o resultado. Também está desordenada, fez a ordenação, aqui leva um tempo a mais, provavelmente pode ser até pela utilização do recurso de balanceamento, né, e do concurrent filters, né, mas é bem rápido também. Então, demonstrando, né, agora o próximo item com a conclusão. O paralelismo é sem dúvida uma ferramenta poderosa para enfrentar, né, os desafios impostos por problemas de alta complexidade, né? Com a programação de GPUs, a utilização em supercomputadores, cálculos que exigem volume de dados, né? Então, a eficiência da programação paralela é em reduzir a complexidade de algoritmos, que está diretamente ligada à possibilidade de diminuir o tempo da execução ao distribuir o trabalho em várias unidades de processamento, ou seja, ao diminuir a complexidade ou conseguir sanar a complexidade do algoritmo, né? Ou seja, aquela parte que a gente viu das notações, o Big O, a complexidade de tempo, a complexidade de espaço, o paralelismo ele está ligado, tanto o paralelismo como a concorrência também, eles estão ligados intimamente, né, à complexidade dos algoritmos, ou seja, quando melhora as formas ou novas formas de fazer essa redução de tempo de processamento e gasto de processamento, gasto de recursos, novas fórmulas ou a descoberta, né, de novos gargalos, isso é um fator que vai proporcionar ainda melhores computadores, melhores soluções de computador, de soluções, né, para computação, né? Então eu achei isso muito interessante, né? E agradeço por esse momento, né, poder exemplificar isso aqui para vocês. E agora o próximo item, né, são as referências de onde eu tirei a base desse estudo. Eu agradeço e boa noite.